Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia e seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, continuando a nossa série de lições da revista da Escola Bíblica Dominical, nós vamos falar hoje sobre a última lição desse trimestre, que falo aqui, um dos mais impactantes, importantes e atuais, tá? Em relação aos temas que foram abordados durante todo esse trimestre. Então, é importante que você, se porventura é a primeira vez que está por aqui, se inscreve no nosso canal e no final, se você gostar de tudo aquilo que você assistir e ouvir aqui no vídeo, você deixa o seu gostei. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, que é, como eu falei, a última lição do nosso trimestre. O nosso trimestre, ele falou sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Esse foi o tema principal do nosso trimestre. A Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver ou sobreviver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Louvo a Deus pela vida do pastor Douglas Batista, que fez uma abordagem minuciosa de todos os temas, trazendo sempre, chamando sempre a nossa atenção a respeito do fato de que a gente precisa identificar o que é esse espírito da Babilônia e como ele vem, de certa forma ou diretamente, né, se infiltrando no meio cristão de um modo geral. Não só cristão evangélico, mas cristão de um modo geral. Então, por quê? Porque o pastor ele trouxe os temas que dão base para esse espírito da Babilônia, e esse espírito da Babilônia, coordenado, claro, pelo diabo, né, e seus anjos caídos, esse espírito da Babilônia, que é movido pelo sistema deste mundo, o que é movido, ou que é exatamente o sistema desse mundo, ele tem como intuito pautar algumas questões que vão diretamente contra a tudo que a Bíblia ensina. Dessa forma, tudo. Então nós falamos sobre vários temas durante todas as lições que foram importantíssimos, e eu falo para vocês, essa daqui é uma das revistas que eu vou guardar com carinho, porque tem muita coisa aqui que nós precisamos ter isso aqui como um manual de consulta, para a gente ir lá e consultar e lembrar algumas coisas que realmente estão acontecendo no mundo, e a igreja, né, ela tem o seu papel. Algumas igrejas querem exercer esse papel, outras nem tanto. Outras querem ficar absolutamente à parte de tudo que está acontecendo nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia, e elas se fecham, né, nas suas grandes congregações, nas suas grandes instituições, e elas não querem participar ativamente de nada que se ligue a tais movimentos, principalmente ao movimento progressista, né, que vem aí sendo disseminado no Brasil e em outros países de uma maneira assim absurda, não sorrateira, não é mais sorrateira, vem sendo disseminado no Brasil e no mundo de uma forma escrachada, aberta. Tipo assim, vou te dar um exemplo. O socialismo, o comunismo, o progressismo, eles odeiam a igreja. Ponto. Eles apoiam o aborto. Eles apoiam as ideologias de gênero. Eles apoiam a liberação dos entorpecentes. Ponto. Está descarado isso. Então, a igreja que se preza, né, ela vai ter isso como uma coisa bem clara na sua mente, e ela vai se afastar sejam instituições, sejam partidos políticos, sejam políticos efetivamente, individualmente, que defendam essas pautas. A Igreja de Cristo, ela deve se afastar e
condenar essas práticas. Porque, irmãos, nós temos duas coisas que aprendemos já durante um tempo, né, durante a caminhada cristã, que é o seguinte, quando você conhece determinado erro e você não fala nada sobre aquele erro, você finge que não está acontecendo, você é conivente. Quando você conhece determinado assunto e você, mediante o que a Bíblia ensina, você não vai contra esses assuntos que eles estão prejudicando os princípios e valores bíblicos, você está sendo omisso. Então, muitas igrejas estão sendo omissas. Elas preferem, vamos usar um termo aqui, que é passar pano, né, para determinadas coisas. Mas nós estudamos na lição passada, o tema da lição era sendo a igreja do Deus vivo. A igreja do Deus vivo, ela vai se encaixar nisso aqui que nós vamos estudar na lição de hoje, que é o mundo de Deus no mundo dos homens. A igreja verdadeiramente do Deus vivo, ela vai estar no mundo dos homens, porém, ela vai se contrapor aos ensinamentos mundanos e não vai permitir que o mundanismo entre na igreja, ou que o mundanismo abafe, né? Abafar a expressão da igreja em relação à sociedade. Por quê? Porque o que esses movimentos eles querem é realmente calar a voz da igreja. Esse é o ponto, meu irmão. Não adianta a gente ficar, muitas das vezes, dentro da própria igreja, de um modo geral, as denominações, elas ficam muitas das vezes brigando entre si. Mas a realidade é que o inimigo é outro. E muitas denominações, até hoje, ainda ficam se degladiando, né? Brigando entre si. E o próprio Jesus falou que um reino dividido, ele não vai subsistir. Ele não pode subsistir. Então é momento da igreja, diante de tudo isso que a gente estudou aqui, o inimigo é outro, irmão. O inimigo é outro. Nós precisamos sim combater as heresias, precisamos, seja ela de qual instituição for. Nós precisamos. Agora, o que eu acho engraçado é que algumas igrejas, elas gostam de se levantar para combater as heresias de outras igrejas, mas elas não gostam de se levantar para combater as heresias, os absurdos que esse movimento progressista socialista tem trazido para o mundo de um modo geral. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, a igreja do Deus vivo, como a lição passada falou, sendo a igreja do Deus vivo, será que nós estamos sendo realmente a igreja do Deus vivo, a coluna, baluarte da verdade? Será que nós temos sido? Porque a lição de hoje vai dizer isso. O mundo de Deus no mundo dos homens. E o texto áureo diz assim, ó: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Verdade prática diz assim: na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Então, irmãos, essa lição que o comentarista trouxe, nós precisamos linkar, né? Essa lição com a lição passada. Para ser a igreja do Deus vivo e estar no mundo, mas não ser contaminado pelo mundo, a gente precisa estar atento. Porque o que tem acontecido hoje, e algumas igrejas estão sendo levadas pelas heresias desse movimento, que é o espírito da Babilônia, que coordena todas as estratégias para minar, para desestruturar as bases da igreja. A lição passada falou que a igreja é a coluna. Coluna fala de sustentação, fala de base, de fundamento. E o que esses movimentos querem fazer é mexer lá no fundamento. Ou seja, meu irmão, eles querem que a igreja, fique quietinha e não se oponha
em nada o que eles falam. E o que eles querem também, a gente precisa dizer isso aqui, porque durante muito tempo eu fui enganado em relação a isso. Eles querem que a igreja não se meta, principalmente com a política. Não saiba de nada, não participe, não interaja com nada, chega lá, vota em qualquer um e pronto, e acabou. Eles querem isso. Que fique claro para você, meu irmão. A lição de hoje, ela vai dizer o seguinte: o mundo de Deus no mundo dos homens. O que é o mundo de Deus? O mundo de Deus, ou Deus se revelou, como está aqui no texto áureo, enviou o seu filho, concebido através de uma virgem, através de um grande milagre, para restaurar o homem e trazê-lo novamente para próximo de Deus. Então, Deus usou um meio, e esse meio está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho. Ele amou. Então, o prazer de Deus não é que as pessoas, o mundo se perca. O prazer de Deus é que o mundo se converta. E para esse mundo se converter, as igrejas precisam ser igrejas verdadeiras e pregar contra o pecado e falar sobre arrependimento. O mundo de Deus, no mundo dos homens, o mundo de Deus, que é a igreja, que somos nós cristãos aqui na terra, nós precisamos refletir os valores do reino de Deus aqui neste mundo. Então, se você defende os valores do reino de Deus e se levantam correntes ideológicas contrariando os valores do reino de Deus e você fica, quietinho, quem é que está errado nisso daí? Quem é que está sendo omisso nisso daí? Mas hoje, o que eles querem é calar a voz da igreja. Vamos então entender um pouquinho, que nós vamos falar sobre a primeira parte, né? Mas a gente precisa ler aqui o comentarista colocou, olha que interessante. A igreja de Cristo é a expressão visível do reino de Deus no mundo. Nesse sentido, há um contraste entre os que representam os valores do reino e os que representam os valores do mundo. Por isso, nessa lição, nós vamos refletir a respeito do nosso papel como igreja diante do mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nós vamos falar nessa lição sobre como representar e defender os valores do reino. Porque eu acho que é diferente, né? Quando você fala assim, eu represento os valores do reino de Deus. Eu acredito nisso, nisso. Mas quando alguém vem e contrapõe os seus valores, você cala sua boca e fica quieto. Então, existe uma diferença entre representar e existe uma diferença entre defender os valores. Defender é o que está faltando, infelizmente, para muitas igrejas. Por quê? Por causa de algumas razões. E alguns interesses que fogem um pouco até mesmo do nosso entendimento, sabe? Mas nós vamos entender um pouquinho. Vamos lá. A introdução, o comentarista colocou aqui assim, Nesta lição, que encerra o atual trimestre, estudaremos a respeito da implantação do reino de Deus no mundo, do contraste entre quem vive sob a égide ou sob o domínio desse reino e os que vivem de acordo com os valores do mundo. Ele vai traçar uma diferença entre dois mundos aqui. O mundo de Deus e o mundo dos homens. O mundo daqueles que defendem, que representam e defendem os valores do reino de Deus, e o mundo daqueles que não estão nem aí para os valores do reino de Deus, mas que defendem os valores do mundo. Se você ficar no meio do muro, em cima do muro, melhor dizendo, aí já é um perigo. Porque existem igrejas, existem irmãos, me desculpe dizer isso, que eles estão em cima do muro. Eles nem defendem com afinco os valores do reino de Deus e também nem combatem os valores do mundo. Eles estão no meio, em cima do muro, no meio do caminho.
Mas a Bíblia dá algumas orientações a respeito disso. Quando, escrevendo lá em Apocalipse, tem um trecho lá que fala sobre ser quente ou frio e não morno. É uma metáfora, é claro, né? Mas você concorda que as pessoas que são indecisas ou que não sabem para onde estão indo, para elas qualquer caminho tá bom, porque elas não conseguem defender o que realmente elas querem. Então, muito cuidado com isso, meu irmão. A primeira coisa na introdução que o comentarista coloca é que a implantação do reino de Deus aqui no mundo, existe um contraste. Quem vive debaixo ou debaixo da égide, da dominância, do poder, do governo, dos princípios do reino de Deus, não pode se misturar com os princípios e valores deste mundo. Pronto, fica claro isso, né? Mas vamos lá. O reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da igreja. Olha o que o comentarista coloca aqui. Por quê? Porque ele vai traçar em outros pontos aqui também a respeito da igreja ser o sal da terra, né? Agora, também Jesus falou que o sal da terra, se ele for insípido, não serve mais para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Muitas igrejas estão sendo pisadas. Por quê? Porque não é um sal insípido. Ele está ali, mas ele não faz absolutamente diferença nenhuma. É o que a gente costuma brincar, né? O sal, ele só terá efetivamente a sua função, né? Quando ele sai do saleiro, enquanto ele estiver lá no saleiro fechado ou no seu pacote, ele é sal e pronto, acabou, mas não faz absolutamente diferença nenhuma. Agora, é importante entender que precisamos ser sal, mas realmente esse sal tem que ser utilizado, senão não adianta. Ponto 1, o reino de Deus no mundo, a encarnação de Cristo. O comentarista traz para nós aqui, na abertura, né, a encarnação de Cristo, ele fala um pouco sobre a profecia que aconteceu sobre Jesus, Isaías 7,14, sobre o nascimento de Jesus, e esse evento se deu pela concepção através do Espírito Santo em Maria, a Virgem Maria, enfim, mostrando aqui como a encarnação de Cristo aconteceu. E nós já conhecemos isso. Diz aqui, ó, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. É para confirmar que o reino de Deus no mundo começou através, efetivamente, da encarnação de Cristo. E assim, no tempo determinado, Cristo se fez homem. Gálatas 4:4. De modo que ele participou da nossa natureza para expiar os nossos pecados. Então esse foi o início. E aí, a mensagem do reino. O que é isso? Após a tentação do deserto, nosso Senhor deu início ao seu ministério. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aqui fica claro a mensagem do reino de Deus fica claro que a mensagem do reino de Deus contém um apelo ao arrependimento. Então, para deixarmos bem claro, a gente precisa entender já de antemão que o Senhor Jesus, ele no seu ministério, ele já pregava a respeito do arrependimento, da mudança de postura. E diz aqui ainda o texto, em que o termo grego para arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente. Abrange o abandono do pecado e o voltar-se para Deus. Então, toda a pregação de Jesus foi falando sobre o chamado ao arrependimento. E o que é esse arrependimento? Está aqui no grego a palavra metanoia, abandono do pecado, abandonar as práticas pecaminosas e se voltar para Deus. Ponto. Não é ficar em cima do muro. É assim, abandonar, eu abandonei as práticas do pecado, mas eu não preciso de igreja, não preciso de ser cristão, eu já abandonei, eu já não faço mais. Aí você está em cima do muro.
Metanoia, arrependimento, é abandonar as práticas, não cometê-las mais e se voltar para novas práticas que glorifiquem a Deus. Ponto. É isso. Aí, o comentarista vai lembrar-nos aqui no subponto 3 sobre os valores do reino. Mas vale lembrar que é o seguinte, somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Cristo podem restaurar o pecador diante de Deus. Somente isso. Não adianta. Pode ter pregação bonita, pode ter louvor bonito, pode ter milagres, pode ter cura, pode ter revelação, visão, visade, pode ter tudo isso. Mas se não tiver arrependimento e mudança de vida, de práticas de vida, não adianta nada. Porque Jesus chegou para os discípulos uma certa feita e falou que naquele dia muitos chegarão para ele e vão dizer: Senhor, mas eu preguei, eu curei em teu nome, eu libertei, eu fiz acontecer, eu fiz chover, eu fiz parar de chover, eu fiz o sol parar. E ele vai falar: olha, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por quê? Porque esse negócio de correr atrás de um monte desse... É louvável que Deus opere, eu creio que Deus opera? Sim, eu creio. Mas a mudança no estilo de vida, a metanoia, ela tem que acontecer realmente aqui e em tudo que envolve a sua vida perante Deus e perante os homens. Ponto! Revelação é bom, é Deus falando, pode ser, sim, claro. Mas o arrependimento e a mudança que é a mudança de vida supera tudo isso. Vamos falar um pouquinho sobre os valores do reino. No Sermão do Monte, Cristo revela a ética e a moral do reino, onde destacam-se o necessário controle da ira, a fuga da imoralidade sexual. Olha aqui esse ponto aqui. O comentarista fez questão, isso aqui não é aleatório, irmão. O comentarista fez questão de colocar esses pontos aqui nos valores do reino. E se você for buscar nas outras lições anteriores, todas elas, em cada uma delas, esses valores, todos eles aqui, estavam sendo deturpados pelo movimento progressista, pelo espírito da Babilônia. Você pode conferir cada um deles. A fuga, isso são os valores do reino, a fuga da imoralidade sexual, o casamento indissolúvel, a honestidade no falar, o não revidar as ofensas, a esmola, a oração e o jejum, a partir de um coração sincero, a não julgar os outros, mais ainda, o alerta sobre 2 caminhos, a advertência contra os falsos profetas e a exortação para a prática desses valores. O comentarista fechou aqui dizendo: todos esses são os valores do reino, mas existe uma exortação também a respeito de praticar todos esses valores. E aí, alguns se usam disso daqui para tentar justificar determinadas práticas. Mas, olha aqui, com os valores do reino de Deus, não tem esse negócio de negociação, de abrir mão e fazer como o liberalismo teológico faz. Não, isso aqui não precisa, isso aqui pode ser diferente. E você abrir concessões em relação ao pecado, por exemplo, na questão da imoralidade sexual. Por exemplo, na questão do casamento. Por exemplo, na questão lá a esmola, a oração e o jejum. A questão dos 2 caminhos. Não existe negociação em relação a isso. São 2 caminhos. Um leva ao céu e outro leva ao inferno. E tem gente, existe igreja que quase não fala do inferno, sendo que Jesus falou muito mais do inferno no seu ministério do que do céu. Falou muito mais por quê? Porque ele queria que as pessoas fossem para o inferno? Não. Para alertar as pessoas para que o inferno existe. E se você não fizer uma mudança de rota na sua vida, é para lá que você está caminhando. Pronto, e acabou. É isso.
Não tem concessão em relação a isso. Os dois caminhos aqui. Então, nesse sentido, o sermão nos chama para uma vida de perfeição em Cristo. Perfeição, né, continuada. A gente busca essa perfeição. A cada dia sendo melhor um pouquinho, sabe? Sendo melhor um pouquinho a cada dia. E parar de dar desculpa. Principalmente você que está ouvindo aí, que não lê a sua Bíblia, que não ora, que não tem rotina, sabe? De devocional com Deus. É para isso. Você precisa de pouquinho em pouquinho, porque ninguém nasce sabendo. Já diz o velho ditado. Ninguém nasce sabendo. A gente precisa ir buscando entendimento, conhecimento. Isso vale para a Escritura Sagrada. Então, não cabe mais, no tempo em que nós estamos vivendo, crentes, meu Deus, crente velho já, antigo na igreja, e que não sabe nada de Bíblia. Que alimento é esse que você está se alimentando? Se você não sabe nada de Bíblia, você não procura se inteirar a respeito da Bíblia, tem que ler, meu irmão. Não é só ficar comendo na colherzinha do pastor e dos outros canais de YouTube aí, pregações. Não, você tem que ter o seu devocional com Deus. Assim, os filhos do reino devem expressar esses valores em seu viver diário. Para fecharmos aqui, o reino de Deus no mundo se caracteriza pela encarnação de Jesus Cristo, além da propagação de sua mensagem e de seus valores. Então, esse foi o primeiro tópico da nossa lição, que está sensacional para realmente despertar a cada um de nós a respeito de realmente representarmos o mundo de Deus aqui nesse mundo dos homens e vencer todas as estratégias e artimanhas do espírito da Babilônia. Porque, afinal de contas, está escrito que o Senhor Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Eu peço a você que, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Se você gostou desse conteúdo, dessa primeira parte, deixe o seu gostei. Nós faremos as outras, tá? Espero que você esteja gostando. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.